Prontinho. E agora eu vou abrir a nossa apresentação para a gente dar continuidade à nossa aula, né? Do livro Céu e Inferno. Então, vamos lá, só um momento. Pronto, agora sim. Então, aquela recapitulação básica, né, para informar a todos, que o livro compõe o Pentateuco da doutrina espírita, né, e a gente utiliza como base outras literaturas de apoio, né, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho, e é tão interessante a gente observar, né, que todas as leituras que a gente faz desses demais livros, né, eles completam totalmente aquilo que é trazido no livro Céu e Inferno, né? E avançando aí no nosso roteiro de estudo, nós estamos fazendo o estudo do que chama o céu, né? Já falando sobre o porvir e o nada e o temor da morte. E aqui a continuação do roteiro de estudos. Então, dando continuidade a essa proposta, né, que a gente está falando sobre o céu, né? O que é que a gente tem? É que para cada nova existência de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Então, cada existência é, sim, um passo avante no caminho do progresso. Então, a gente está falando, né, sobre esses momentos que a gente tem que nós vamos falar muito hoje sobre essa questão de intercalar, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. E o que é que fica em relação a essa ideia de cada nova existência, né? A gente vai falar muito sobre a questão da reencarnação, essa bênção, né, essa oportunidade que a gente tem de desenvolvimento, que o espírito ele vai levar, né, como sua bagagem, tudo aquilo que ele consegue colocar na prática dentro da sua existência material, né? Então é como se fosse, né, a gente está lá no mundo espiritual aprendendo a questão da teoria, a gente também se desenvolve intelectualmente, né, enquanto no corpo material, mas a prática mesmo vai se dar, né, nessa oportunidade material. E é onde a gente vai demonstrar se a gente adquiriu ou não uma aptidão, uma habilidade, uma competência, né? Onde a gente desenvolve a nossa inteligência e principalmente a nossa moralidade. E são as coisas que serão a única bagagem que a gente vai levar para as próximas existências, né? Então, eu coloquei essa simbologia aí. Será se nós estamos realmente colocando na mala aquilo que vai ser aproveitado? Ou a gente está se esquecendo dessa parte, está achando que vai levar as outras, né? Então, o que é que está compondo essa nossa mala? Imaginemos se a gente tivesse, ao invés de levar todas essas virtudes, todas essas melhorias, e a gente ainda estiver embarcando para um outro lugar, às vezes empatado com aquilo que a gente veio aqui para essa existência, né? Então a gente tem que prestar muita atenção no que é que a gente está levando nessa bagagem, né? Para a próxima existência. E a encarnação, ela é inerente à inferioridade dos espíritos. Então, isso aqui é um recado para nós. Se nós estamos encarnados, a gente ainda necessita de passar por isso, porque a gente demonstra, então, algum nível de inferioridade, né? E quando você adquire um patamar melhor, uma melhoria, ela deixa de ser necessária, né? Se você parte para outros mundos, né? Você evolui, você muda a sua vibração. Então, você acaba por transpor os limites, né? E ficar apto a progredir nesse estado espiritual, né? Ou também a gente pode considerar que você passaria por existências corporais de mundos superiores, né? E que nada tem a ver com a materialidade terrestre.
Então, às vezes, primeiro a gente acha que a gente só tem vida aqui, a gente já começa por aí, na nossa pequenez, né, das nossas ideias. E se existirem outros seres, a gente ainda acha que a gente é melhor do que os demais. E a gente já viu, né, no início, na contextualização trazida por este livro, que a Terra, né, quem está habitando a Terra no momento, né, a gente é muito inferior, né? Então a gente precisa, né, passar por esse processo de melhoria, né? Então, se não numa existência na Terra, né, estaríamos numa existência corpórea, que a evolução só se dará, né, dessa maneira, mas em mundos superiores, né? Longe um pouco de todo esse mundo material. E da parte de alguns, né, quando atingem esses mundos melhores pela sua evolução, muitos deles optam até por uma encarnação voluntária, né? E tendo exercer o quê, né? Exercer sobre os demais encarnados uma ação direta e com o objetivo de vir cumprir uma missão, né? Então, olha que maravilhoso, né? A pessoa ela não precisaria passar mais por esse tipo de existência, mas opta por vir para ajudar os demais, né? Então, a gente tem vários exemplos, né, que a literatura traz para a gente desses espíritos benditos que vêm, né, mesmo que de maneira não necessária, colaborar para aqueles que precisam de um pouco mais de tempo, né? Então, eles aceitam de maneira abnegada as vicissitudes e os sofrimentos da encarnação, né? Então, eles passam por tudo aquilo sem demonstrar nenhum rancor, nenhuma tristeza, né? Passam felizes, né? Então, tamanha é a grandiosidade que eles têm, né? De amor e de caridade para com os outros com quem eles vêm a conviver, né? Então, seria um exemplo, nós que ainda temos, né, encaramos aí a questão da encarnação ainda até mesmo de forma compulsória para que a gente possa evoluir, né? Imaginemos nós numa situação, né, de olhar isso de maneira voluntária, né? Então, sem egoísmo e sem pensar, né, de estar lá no mundo feliz, mas preocupado com os demais irmãos, né? Então, isso também é muito interessante da gente poder perceber. E, dando continuidade, ele coloca que no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde ele é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que fez. Então, a gente, entre essas nossas existências, a gente vai periodicamente para esse mundo espiritual, né? E ele é importante porque é exatamente nesse momento, estando no mundo espiritual, isso é trazido até num dos capítulos do livro dos Espíritos, aonde a gente tem o despertar da nossa consciência. A consciência que a gente tem enquanto encarnados é completamente diferente da consciência que a gente tem quando a gente está no mundo espiritual, né? Então, eu fico imaginando assim que lá no mundo espiritual, a hora que você fala assim, nossa, o que que eu fiz com o tempo que eu tive e eu não me dediquei, né? É onde você vai fazer aquela revisãozinha, né, para saber assim, onde é que foi que eu errei, o que que eu preciso melhorar, né? E por que que até que não nos é dada essa condição de consciência quando a gente está no meio material? Porque senão a gente não ia conseguir evoluir, né? Porque é muito diferente, né? Você vem com um projeto, você vem cheio de tarefas e vem cheio de vontades, mas muitas vezes você não está preparado para aquilo que vai ser colocado no seu percurso, né? Então, você precisa de conduzir isso para que o seu espírito adquira a maturidade necessária, né? Então, esse ir e vir
É justamente para que a gente não se perca nesse caminho. Quando vem lá, o meu sexto sentido, alguma coisa está me falando, ou até os nossos mentores espirituais vêm colaborar com a gente, dando a mão para a gente, para que a gente consiga, né, seguir dentro da proposta, né, que foi colocada na nossa encarnação. Então, e por que a gente está reforçando isso, né? Que a gente tem que lembrar que o estado espiritual é o nosso estado definitivo, né? E o corpo espiritual ele não morre. Então é como se a gente estivesse falando que o nosso estado espiritual é o nosso estado normal, né? Aí vem aquela frase clássica que a gente já conhece, né? Que nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, uma experiência corpórea, né? Até pus brincando aí, né? O que a gente acha que a gente é, tipo expectativa e realidade. E o que realmente a gente é, né? Então, a gente imagina lá que é uma pessoa, um corpo, tal, quando na verdade a gente é o quê? Pura energia, né? Então, a gente precisa enxergar que esse estado aqui de encarnação, ele é temporário para que a gente promova essa nossa melhoria, né? Se não for dessa forma, a gente não consegue realizar os nossos progressos, porque a gente precisa do convívio, a gente precisa do enfrentamento, né? A gente precisa de passar como encarnados neste momento, né, no planeta Terra, de passar pelas provas e pelas expiações, né? Que são condizentes com a nossa evolução. Então, o estado corporal, ele é transitório e passageiro, né? E é só no estado espiritual que o espírito vai colher os frutos do progresso, ó lá, que ele realizou pelo trabalho da encarnação. Então, não tem outra forma de evoluir se não for pelo trabalho da encarnação. E o que a gente chama a atenção para essa questão do trabalho, né? Breno até falou isso bem interessante ontem num dos códigos um dos códigos que faz parte do Código Penal, né, da vida futura. Você, né, não basta não só fazer o mal, mas você não pode perder as oportunidades que lhe forem dadas de fazer o bem também. Tipo aquela história, se você está em cima do muro, você não está indiferente. Você já escolheu o lado, né? Então, a gente precisa sair dessa inércia, né? Se a gente vem com um projeto, é pôr esse projeto em prática. Então, a gente precisa desse trabalho. É uma das leis, né, que a gente tem. As leis universais, a lei do trabalho, né, se colocar em ação, né? E é neste estado que você vai ser preparado para novas lutas e tomar as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Então, é como se fosse aquela cadeirinha de pensar, né? Fiz algumas coisas ou deixei de fazê-las, voltei para o mundo espiritual, vou passar por aquela revisão, tipo checklist, fiz, não fiz, melhorei, não melhorei, preciso fazer, tem coisa que é urgente, deixei para depois, e voltar com um plano refeito, né? Um plano revisado, né? Uma versão plus para a gente poder conseguir avançar nesse percurso, né? Então, estar, né, em determinados momentos nesse meio espiritual é importante para a gente recalcular essa rota, né? E se a gente ficasse para sempre aqui direto, a gente tem certeza que a gente não evoluiria tanto quando temos essa oportunidade, né, de reajustar aquele planejamento que foi colocado para a gente, né? E o espírito, ele vai progredir da mesma maneira na erraticidade, né? Que é a mesma coisa do mundo espiritual. Por quê? Porque lá a gente também vai adquirir conhecimentos especiais que a gente não poderia obter na Terra e vamos modificar as nossas ideias, né? Não sei aqui se quem assistiu o filme Nosso Lar 2, né? A gente tem vários momentos lá no filme
que demonstra esse tipo de situação, né? Desse reajustar para poder retornar, né? Para continuar a sua jornada. Né? Lá também nós temos um exemplo de alguém que já estava, né, num mundo completamente diferente e retorna para a Terra para ajudar a sobrinha. Não sei se vocês se recordam, né? A tia, ela encarna novamente para ter a oportunidade de ficar grávida e receber a sobrinha, porque ela ia ter dificuldades, né, de cumprir a tarefa dela. Então, ela vem como uma missionária para poder auxiliar nesse projeto. Né? Então, essa revisão de consciência, né, essa aquisição de novos conhecimentos propiciam esse amadurecimento também. Eu imagino que é como se fosse uma capacitação. Você vai lá, faz uma capacitaçãozinha e volta, né? Mais capacitado para você poder dar continuidade a este processo, né? Então, até, como eu falei, né? É a revisão de consciência, é aquele refazimento que você faz, como se estivesse recarregando a bateria, para poder dar continuidade, né? E pensar, eu acho que essa deve ser das maiores questões, enquanto nesse estado, né, da erraticidade, da questão de perda de tempo, né? De perda de tempo, perda de fluido vital, né? Perda de tudo aquilo que seria o mais importante, né? O apego a determinadas coisas que fazem com que a gente deixe de perceber aquilo que realmente é importante nas nossas existências. E o estado corporal e o espiritual vão constituir a fonte de dois gêneros de progresso, pelos quais o espírito tem de passar alternadamente nas existências peculiares a cada um dos dois mundos. Então, de acordo com a sua necessidade, né, no momento que você estiver vivendo, você vai passar, né, vão ser colocadas essas experiências para que aconteça esse amadurecimento. Né? Então, são tipos distintos de progresso. Né? Imaginemos a gente progredir quando a gente tem um estado de consciência, né? E imaginemos quando você te é dado uma outra condição, né? E você tem uma forma de percepção completamente ampliada, né? Se a gente fosse pensar dessa forma. Lá, enquanto no estado, né, espiritual, você tem uma consciência maior, plena, né, mais aberto, e vai receber as capacitações e os conhecimentos necessários e retorna para poder colocar essas coisas em prática, né, dentro da vivência material. Então, é muito interessante a gente perceber, né, essas oportunidades que nos são dadas. Quer dizer, a gente até pensa assim, mas é só a reencarnação e é só aqui na Terra. A gente está vendo que não, né? É muito mais amplo do que a gente pensa, né? Enquanto estamos também na erraticidade, nós também estamos passando por melhorias, por formas de progresso também, experiências, né? E a reencarnação ela pode se dar na Terra ou em outros mundos, né? Como esse livro ele traz muito essa proposta, que às vezes a gente ainda está muito impregnado a ideia de apenas Terra, e a gente sabe que a reencarnação pode se dar também em outros mundos, né? E há entre todos esses mundos, alguns que são mais adiantados. E a existência vai se exercer em condições menos penosas do que na Terra. Então, aqui a gente ainda leva, né, a nossa existência, às vezes, de uma maneira muito sofrida. E em mundos mais elevados, né, a gente vai ter um desenvolvimento muito maior e condições, né, bem melhores, tanto física como moralmente, né? Mas com aquela questão, lá só são admitidos os espíritos que já atingiram um determinado grau de perfeição que está condizente com o estado desses mundos, né? Então a gente é atraído, né, pela energia que a gente possui, né?
Então, não adianta eu falar assim, mas eu sou bom, eu quero isso, eu quero ir para o mundo de regeneração. Será se eu estou condizente com essa vibração e com essa frequência, né? E eu trouxe aqui uma tabela que mostra um pouco sobre essa evolução dos mundos, né? E se a gente olhar aqui, ó, nós estamos aqui, né? O mundo de provas e expiações. Fazemos parte ainda dos mundos materiais. Então, a gente vem, né, passamos pelos mundos primitivos, a evolução, todos os anos, né, que aconteceram. O homem moderno está aqui, nesse mundo de provas e expiações. O mundo de regeneração, ó, que é para onde a Terra caminha, ainda pertence a esses mundos materiais, né? E depois partir para o alto escalão, que são os planos de energia pura, né? Então, quer dizer que se você chegar ao ponto de falar assim, planos de energia pura, está querendo dizer o quê? Muito menos matéria, zero matéria, né? Que são os mundos felizes, os mundos celestes e os mundos crísticos. Então, ainda temos muito a caminhar, né? E aqui, só para a gente colocar a Terra, especificamente, nós estamos aqui, né, bem nesse meiozinho aqui, né? Saindo do mundo de provas e expiações e já nos adaptando o planeta para o mundo de regeneração. Então, estamos aqui nesse período de transição planetária, né? E como todo período de transição, né, ele vai exigir de nós muito mais fôlego, né, para conseguir não sair do trilho dentro daquilo que for colocado, né? Toda transição ela exige uma modificação, ela exige uma adaptação. E aqui, só para a gente refletir um pouco sobre essa escalada, né? Quando a gente pensa lá nos mundos primitivos ou inferiores, que a gente já passou por eles, né? Um mundo onde você só tinha o quê? A pura ignorância, no sentido de falta de conhecimento, né, gente? Ignorância é falta de conhecimento, de esclarecimento. Muito ligada à questão instintiva, né? Puramente instinto. E aí a gente avança, sai do mundo primitivo e acha que já está o ó do borogodó e caímos no mundo de provas e expiações. Só que aqui, ó, o que é que a gente ainda está cheio? De revolta, guerras, orgulho, ainda tem instinto, medo, os sentimentos e muitas vezes mal, vaidade, enfim. Pensa aí, a gente ainda tem isso daqui impregnado em nós, né? Então, enquanto nós não nos liberarmos disso, nos libertarmos desse tipo de coisa, é um sinal de que a gente vai continuar na mesma vibração, né? Então, se a Terra vai avançar, vai para um mundo de regeneração, a gente vai estar alinhado com outro mundo que continuará nas provas e expiações. Então, são essas reflexões que a gente precisa fazer internamente, né? De nos liberarmos dessas coisas, se é o nosso intuito ir para a regeneração, né? Então, isso não vai poder nos pertencer, né? A gente tem que se libertar disso daí, né? Porque olha lá, no mundo de regeneração, a gente vai ter o quê? Estudos, trabalhos, aprender com as lições, a vigilância, a união, a educação, paz, coragem, né? A gente precisa ter apenas isso e esquecer um pouco daquelas outras coisas que a gente falou anteriormente, né? E depois avançar aí, ó, para o amor, para a felicidade, união e alegria nos mundos felizes, até atingir o ápice, né? Nos mundos celestes ou divinos, de sabedoria, de amor total e puros de coração, né? Como o próprio Cristo nos ensinou. Então, a vida nesses mundos superiores, em si só, já seria uma recompensa, né? Porque aí a gente já estaria, se a gente chegar nesse patamar, você pode ter certeza que você está isento de todos os males e de todas as vicissitudes que hoje estão conosco aqui na Terra, né? Então, são mundos onde os corpos são bem menos materiais, né? Quase fluídicos,
e não mais sujeitos às moléstias da carne, né? Que são as enfermidades e muito menos as necessidades materiais que nós ainda temos. Né? Então, se a gente parar para pensar, é outro nível é outro estado de consciência, é outro nível de pensamento. E se a gente sabe que todas as nossas moléstias, as nossas enfermidades são construídas primeiramente nos nossos pensamentos e naquilo que a gente carrega na nossa cabeça, e a gente está livre desse tipo de pensamento, pela lógica, você também está livre das enfermidades. Então, é uma coisa assim tão bacana da gente poder ver que está tudo nas nossas mãos, como conduzir, né? Se pensar assim, toda vez que eu tiro maus pensamentos da minha cabeça, que eu tiro más vibrações, eu vou me livrar de uma doença futura. Eu vou me livrar de alguma coisa que poderia, né, trazer algum malefício para mim. Então, esse vai e volta que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Eu vou fazer isso para que eu não adoeça depois, né? Porque isso faz parte da nossa estrutura. E, excluídos esses espíritos maus, gozam os homens de plena paz, sem qualquer outra preocupação, além do adiantamento pelo trabalho intelectual. Então, a gente vê que não para, né? Até mesmo porque, se a gente está falando aí de questões energéticas, esse trabalho intelectual, né, ele avança e ele vai ser útil para outros tipos de trabalho necessário para que outras pessoas também progridam, né? E aí daí também vão surgir os irmãos que vão se submeter às missões para voltar, né, para um resgate, para um auxílio maior daqueles que mais têm necessidade. Ok? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Algum comentário sobre o que foi falado hoje? O microfone está aberto. Diga. Na verdade, não é um comentário assim muito em cima do que você falou só, não é? Porque às vezes a gente fica vendo essa escala evolutiva dos mundos felizes, a gente fica imaginando que a gente poderia em algum momento habitar esses mundos felizes por nos achar às vezes, né, a última bolachinha do pacote, né? Mas é tão distante esses mundos felizes para a condição atual que a gente se encontra, porque se você pegar os habitantes aqui da Terra mesmo, há 200 anos atrás, né, vou colocar aí 200 anos, a gente estava, né, matando os nossos irmãos na guilhotina, a gente ainda estava duelando ainda com muita tranquilidade. Hoje ainda, a gente ainda já duela ainda em algumas ocasiões, né, a gente se degladeia muito por coisas muito pequenas. Então, nós estamos falando de 200 anos, nós não estamos ainda no mundo de provas e expiações, né? Então, assim, eu não acredito que com 200 anos para frente que a gente estaria também apto, né, a esses mundos, nem de regeneração, né, quiçá dos mundos felizes. Então, é importante a gente estar no caminho, né, mas não colocar, como é que fala, almejar de uma maneira muito rápida esses mundos e imaginar que a gente vai chegar nesses mundos felizes com muita facilidade. Na verdade, é uma evolução muito lenta, a gente anda muito pouco durante a atual encarnação, né? A gente é muito egoísta, muito vaidoso, então até a gente gastar melhor o nosso tempo, né? Ainda vai demorar bastante, né? Mas é só isso, não é para desanimar você não, viu, Breno? Você você Desanima, já não. evoluiu. Mas eu acho que é essa que é a abordagem mesmo, é da gente, eu acho que a ideia de quando você estuda, né, falar, que não fala nada, de quando você estuda, né, é para que você saia menos do trilho, né? Quanto mais a gente faz prece, quanto mais a gente faz culto no lar, são mecanismos que você tem de tipo assim, foi lá, pôs um pezinho onde não devia, volta mais rápido, ou tira aquele pensamento, ou nem age, né? Às vezes tumultua só seu pensamento, mas você sai fora desse pensamento ruim rápido. Então, eu acho que é essa que é a ideia, né?
com certeza precisaríamos de milhões e milhões de anos aí para frente, né? Mas se a gente já tiver, né, uma boa intenção de um dia para o outro a gente tentar fazer uma coisa melhor do que fez anteriormente, eu acho que já está de bom tamanho. Mais alguém gostaria de falar? Senão eu vou encerrar.